A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças e paz, meus irmãos. Hoje, 20 de janeiro de 2022, mais um programa Opção para a Vida. E nesse programa de hoje, nós vamos ouvir uma mensagem pregada pelo nosso querido pastor João Bosco de Moraes. E também nós vamos ouvir um louvor entoado, um cântico entoado então pelo querido pastor Armando Filho, que esteve em uma das noites do jubileu de ouro da nossa igreja, cantando e louvando ao Senhor. Quero contar com vocês para este programa, então vocês poderem aproveitar de tudo aquilo que Deus vai proporcionar para vocês. E nos deu acesso para que nós pudéssemos entrar nesse lugar que somente o sumo sacerdote entrava. Todos nós, Pedro diz que nós somos sacerdotes. Todo cristão se torna um sacerdote quando se converte. Então, nós passamos a ter acesso direto ao Pai. Por isso que quando a gente ora, a gente dobra os joelhos, a gente vai logo direto ao Pai. Jesus ensinou no Pai Nosso, você vai direto. Por intermédio de Jesus, Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. E nesse versículo que nós estamos aqui analisando, o verso 19, ele diz, tendo, pois, intrepidez para entrar, nós agora temos direito, temos autoridade de entrar no Santo dos Santos, pelo sangue. Antes era o sangue de um animal, agora é um sangue humano do próprio Jesus, que foi derramado lá na cruz. E temos acesso pelo seu sangue, é isso que ele nos diz aqui. Antes, no Velho Testamento, como dissemos há pouco, havia um véu. Quando Jesus foi crucificado, o véu rasgou-se de alto a baixo, para nos dar direito a termos acesso direto ao Pai. Somente o sumo sacerdote é quem tinha direito. Agora, todo cristão nascido de novo tem acesso direto ao Pai. Ele afirma que agora nós temos esse acesso não por direitos nossos, não porque nós nos esforçamos ou adquirimos porque você fez o que era para fazer. Não, nós não fizemos nada. Jesus foi quem realizou tudo, consumou tudo. Lá no Velho Testamento, no livro de Levítico 16, 14 e 15, o sumo sacerdote levava o sangue do animal para ser oferecido por libação dos pecados. Hoje, Jesus foi quem nos lavou através do seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. E aí não precisamos mais de termos essa preocupação quando pecamos, quando fazemos alguma coisa errada. Vou ter que sacrificar um animal. Isso não existe mais. Não há necessidade disso. Então ele afirma que agora nós temos acesso diretamente dentro do Santo dos Santos, onde Deus está. No verso 20, ele diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, ele está dizendo aqui o seguinte, esse novo caminho, vivo e novo caminho, significa que quando o véu foi rasgado, com a morte de Jesus, cujo véu rasgou-se de alto a baixo, a morte de Jesus foi como se tivesse sido rasgada lá na cruz. É como se Jesus estava crucificado, pregado naquela cruz. É como se o corpo dele tivesse sido rasgado. O cordeiro foi rasgado, para que nós tivéssemos esse direito. Seu corpo sofreu esse rasgo, podemos assim dizer, o qual através do seu sangue derramado, dá-nos acesso à presença santa de Deus. E é como se ele tivesse descortinado, através do sacrifício perfeito de uma só vez,
para sempre, outorgado a mim e a você o perdão. Aí você diz assim, mas a gente ainda pecamos. Preste atenção que eu vou dizer, o sangue de Jesus nos purificou de todos os pecados, desde que nós fomos gerados no ventre da mãe da gente, até a nossa existência hoje. Antes, os pecados que nós cometemos hoje e os pecados que nós vamos cometer amanhã, até a nossa morte, até quando fecharmos os olhos. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Os penitentes que levavam os cordeiros para ser sacrificados, cada vez que cometiam um pecado, tinha que levar um cordeiro, Paulo escrevendo, o autor da carta que eu creio, repito, o apóstolo Paulo no capítulo 9, disse que o sacrifício de Cristo não se repete. O sangue de Jesus foi suficiente para que nós obtivéssemos a certeza de que os nossos pecados foram perdoados e nós fomos purificados. Então, no verso 20, ele está falando desse novo e vivo caminho, que todos nós podemos dizer hoje, graças à morte vicária, graças à morte expiatória, graças ao sacrifício de Jesus, nós temos hoje esse direito adquirido não por nós, mas através de Jesus Cristo. No verso 21, ele diz, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. Prestem bem atenção que ele está voltando a enfatizar que essa casa de Deus, que no Velho Testamento era o templo de Salomão, que tinha sido reformado já, várias vezes, está falando dessa casa-templo lá. E esse texto está dizendo, o autor está dizendo, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. Esse supremo sacerdote governa e reina sobre a casa de Deus, que é hoje a sua igreja. Se no Velho Testamento era o templo de Salomão, hoje é a sua igreja, que somos nós. Por isso, ele estava mostrando àqueles cristãos que judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, não é que havia um paralelo, é que toda aquela obra tinha sido consumada desde o Antigo Testamento, agora nós estamos vivendo uma nova realidade, uma nova aliança. Por isso que no verso 22 ele diz, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Essa expressão que ele diz, acheguemo-nos, ele está dizendo, não tenham dúvida, não se sintam, não tenham incertezas, não alimentem incerteza no coração de vocês. Tenham certeza realmente que Jesus, ele cumpriu tudo. Acheguemos diretamente a Deus com um coração sincero. Levem isso a sério. Com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corações e os nossos corpos lavados com água pura do batismo pelo Espírito Santo. Paulo escrevendo ao escritor Tito, ele diz, no capítulo 3, versículo 5, que nós fomos lavados e purificados com lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. Lavados e regenerados. Ele está falando aqui também do batismo. Quando a gente confessa Jesus, a gente é batizado. E ele está lembrando o que está escrito lá em Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todos os vossos ídolos, eu vos purificarei. Então ele dá essa certeza, e por isso que ele está dizendo aqui no verso 22, aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Não é com água potável não,
Está falando aí da purificação que nós recebemos em Cristo Jesus, a água, o Espírito Santo e o sangue de Jesus que também nos purifica de todo o pecado. No verso 23, ele diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém, meus irmãos? Guardemos firme a confissão, pois quem fez a promessa é fiel. A palavra de Deus nos diz que Deus não é o homem para que minta. O pastor do século 20, Billy Graham, ele dizia, eram palavras dele: até quantas vezes Deus precisa de falar uma mesma coisa para que seja acreditado ou seja verdade? Até quantas vezes? Uma única vez. Então, se esse sacrifício de Cristo, conforme ele descreve nos versos anteriores, não se repete, foi feito uma única vez, para valer para toda ou por toda a eternidade. Acredite nisso. Deus não é o homem para que minta. E ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1,12. Paulo diz: fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 5,9 e 1 Tessalonicenses 5,24, ele diz a mesma coisa. No verso 24, ele diz: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos-nos uns aos outros. O que é que o autor estava querendo dizer com isso? Ou seja, ele estava dizendo: aqueles que desfrutam dessa certeza e desse privilégio devem incentivar os outros que não creem, que ainda não abriram seus corações, para que eles acreditem nessas verdades. Vocês devem incentivar uns aos outros a manterem esse vínculo de comunhão, de amor, como expressão de quem está na presença de Deus. Ou seja, quem tem essa certeza, passou a ter porque fez confissão, porque acreditou, porque o seu coração está cheio de esperança, e também porque ele foi alcançado pelo amor divino, que alcançou o seu coração. Então, é como quem faz um exame médico, e o médico dá o diagnóstico, que você é portador de uma doença, ou que você é portador de uma enfermidade. Está lá as provas, né? Tem as provas através do exame, e você não pode negar, né? Você tem que cuidar daquela doença, tem que se tratar. Então nós éramos portadores de uma doença chamada pecado, muito mais grave do que a AIDS, muito mais grave do que essa doença que está aí, porque essa doença ela mata apenas o corpo, mas o pecado mata, destrói a alma. O salário do pecado é a morte. Porquanto, o autor está mostrando, nesse versículo 24, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Falem, testemunhem, proclamem, mostrem, esclareçam, falem a eles que ainda não abriram o seu entendimento para crer nesse evangelho. Eu vou usar aqui uma ilustração a partir de agora. É como se alguém fosse uma pessoa muito religiosa. Eu não vou citar nome de religião nenhuma. Era adepto da religião A, outro era adepto da religião B, outro era adepto da religião C. N religiões, eram pessoas e mais pessoas adeptos. Então, um dia ele ouve o evangelho. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o escutar a palavra de Deus. Seus olhos são abertos. Cai dos seus olhos como escamas, como caíram dos olhos do apóstolo São Paulo, quando ia a caminho de Damasco perseguindo os cristãos. O seu entendimento é aberto. Ele passa a ter discernimento, ele passa a conhecer. O Espírito Santo vai atuar no coração dele, mostrando realmente que o evangelho é a verdade, que a veracidade nas escrituras sagradas, que ela é suficiente, o sacrifício de Cristo é suficiente. Então cai dos seus olhos como escamas, e ele passa a crer e a confessar a Jesus. Ele larga aquela vida de religiosidade que ele levava, crendo em tantas coisas, em bruxaria, feitiçaria, macumbaria,
idolatria, indulgências, um bocado de coisa, um verdadeiro saco de coisas que só levavam a pessoa a ficar iludida, crendo em bruxaria, crendo em feitiçaria, crendo em idolatria, romaria, tudo que vocês imaginarem. Então os seus olhos são abertos, e ele passa então agora a ter, por ter tido acesso ao lugar santo dos santos, falar direto com Deus. Verso 25, senão não vai dar tempo a gente concluir hoje esse estudo. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós vemos aqui 3 coisas interessantes. A primeira delas é que, como eu disse a princípio, alguns judaizantes estavam fazendo a cabeça de alguns judeus que estavam se convertendo ao evangelho para que eles voltassem às práticas dos velhos rudimentos do judaísmo, e alguns estavam abandonando as sinagogas, abandonando as congregações, deixando de estar ali ouvindo. E aí Paulo diz: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Eu estava lendo esse verbo abandonar. Ele pode ser traduzido no grego como epissunagogen. Eu não falo hebraico nem falo grego, mas a gente aqui está soletrando. Que pode ser traduzido pela seguinte expressão: não negligenciemos o estarmos juntos na sinagoga. Não negligenciemos. Porque muitos não só negligenciavam as reuniões na sinagoga, que estavam aprendendo a palavra, embora que estivessem sendo perseguidos, estavam deixando, não vou mais seguir os ensinamentos, porque agora eu estou vendo, estou enxergando que isso tudo já passou e agora nós temos uma nova aliança. Muitos não só negligenciavam as reuniões no templo ou na casa de Deus, como também achavam desnecessário continuarem sendo, se tornarem cristãos, ou seguirem o cristianismo, ou serem os do caminho, como eram chamados. Lá em Atos capítulo 2, versos 42 a 47, nos diz a Escritura que os cristãos primitivos, eles perseveravam firmes na doutrina dos apóstolos. Eles não tinham dúvidas, eles estavam firmes. E é isso que o autor está dizendo: olha, não abandonem, não desistam, não deixem, vocês foram alcançados. Vinham os judaizantes dizer: olha, você tem que voltar à prática disso e daquilo, um bocado de coisa. E alguns ficavam com as suas mentes confusas. E Paulo está falando agora que aqueles que estivessem recebendo essa palavra, que para eles era um novo caminho, um vive novo caminho, eles precisavam de ter a certeza de que não estavam enganados, não estavam errados, pelo contrário, eles estavam agora firmados na fé e na verdade. A palavra casa de Deus aqui é traduzida também por eclesia, ou assembleia, que nos mantemos, quando nos convertemos, e nos mantemos unidos, como estamos aqui nessa noite, passamos a ter koinonia, comunhão. E aí podemos praticar o amor fraterno, podemos inclusive ter aquele momento de adoração como igreja, como já fizemos através do louvor. Lembrando que a igreja, ela foi composta dos chamados para fora do mundo. Os chamados para fora do mundo, que somos, depois que nos convertemos, deixamos as práticas erradas que a gente tinha lá no mundo, idolatria, tudo aquilo que a Bíblia mostra que é perversão, que perverte a fé daqueles que têm desejo de conhecer a verdade ou conhecer a Deus. E aí Paulo, o autor está dizendo, como eu creio que é o apóstolo Paulo, que vocês agora vão ter comunhão, vocês vão ter koinonia, vocês vão ter a oportunidade de se reunirem e
e desfrutarem do amor fraterno. Irmãos, aqui nós vemos uma segunda coisa que Paulo descreve aqui, o autor, né? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ele está falando aqui de unidade. Estejamos unidos. Essa unidade gera envolvimento, relacionamento, comunicação pessoal. Afinal, meus irmãos, nós formamos o corpo de Cristo. Antigamente era o templo, agora quem é o templo? Somos nós, é que formamos a casa de Deus. Não iremos a nenhum lugar, ou não chegaremos a lugar nenhum, se estivermos separados ou isolados. Por isso precisamos estar sempre reunidos, regularmente, na casa de Deus. E o motivo desse estudo, eu vou começar a aplicar agora no verso 25. Parece, meus irmãos, que nós estamos vivendo algo similar, como naqueles dias da igreja, conforme o autor descreve nesses versos 19 a 25. Por que nós afirmamos isso? Porque muita gente, mas muita gente mesmo, nessas últimas décadas, e como sempre foi assim, tem abandonado a casa de Deus. Tem abandonado a casa de Deus. Nós precisamos, irmãos, de aplicar ao nosso coração essa expressão de Paulo: não abandoneis, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Há muitas pessoas que deixam a casa de Deus por algumas razões. Em nossos dias, vamos aplicar isso aqui para os nossos dias. Vamos pensar nas ocupações seculares que muitos de nós exercemos. Que talvez até alguém diga assim: mas pastor, é preciso trabalhar. É preciso trabalhar. Mas a própria secularização odierna tem levado muito servo de Deus, por força de uma circunstância, a abandonar a casa de Deus. Não tem tempo para vir à igreja, não tem tempo para prestar culto a Deus, não tem tempo para estar juntamente com os irmãos nessa comunhão, por causa de atividades seculares. É faculdade, é alguém que trabalha no shopping, trabalha de domingo a domingo, não tem quase dia para prestar culto a Deus na casa do Senhor. Se moram em cidades grandes, muitos não têm mais condições de ir ao templo como antigamente iam, porque estão morando distante, e depende de ônibus, depende de coletivo, depende de Uber, e a situação não permite que eles estejam em condições de ir. Então é como se estivesse abandonando por força de uma circunstância. Eu quero orar por sua vida. Eu quero pedir a Deus, então, a bênção sobre sua casa, sobre sua família, sobre todos os seus negócios, sobre o seu emprego, enfim. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, obrigado por este dia ao qual o Senhor nos concedeu. Quero te pedir por este amado, por esta amada que está nos vendo neste momento. Eu não sei o que eles estão passando, o que eles estão precisando, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor esteja poderosamente na vida desta pessoa, presente todos os dias, todas as horas. Dai-nos um programa abençoado, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações pela Tua palavra. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Há tanto tempo a ti me entreguei, resolvi amar-te, amarei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero te esquecer do coração. Mas ao longo desses anos percebi
minhas faltas confessar. Oh, amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me. Oh, braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Cante comigo. Ajuda-me a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Há tanto tempo a ti me entreguei. Resolvi amar-te, amado Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi tudo que disse eu cumpri. Resolvi o quê? Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Oh, amado meu Jesus, ajuda-me. Aumenta a tua voz, a letra tá ali. Ajuda-me, teu braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Mais uma vez. Ajuda-me a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Espero que você tenha aproveitado o nosso programa de hoje. Espero que você tenha cantado juntamente com Armando Filho e também ouvido a palavra pela ministração do nosso querido pastor João Bosco de Moraes. Até o próximo programa. Estaremos aqui então te esperando. Senhor, eu sei que este lugar todos querem te adorar. Toma a tua direção. Se veio o Santo Espírito os espaços preencher, reverência a tua voz